E como a demanda de pedidos da máscara do Ghost está bem grande, hoje eu vou mostrar todo o passo a passo do processo de produção das máscaras do game Call of Duty. E se vocês quiserem adquirir uma comigo, é só vir aqui no link dos comentários que eu tô deixando o link para compra, ou me chamar lá no Instagram no @j.mundomakeup. E pro início de tudo, o item que vocês vão precisar, que é fundamental e essencial, é o látex, tá? Pra quem não conhece o látex, ele é um líquido que quando ele seca, ele vira uma borracha. Esse látex dá pra fazer máscara, esse látex dá pra fazer maquiagem. Tudo que você pensar no que o látex pode se transformar, ele se transforma. Muita gente pergunta se dá pra usar cola branca. Eu nunca testei, tá? Eu já testei em outros projetos a cola branca com farinha de trigo, mas ela fica endurecida. Então, eu não sei se seria o caso. Mas se vocês tentar, deixa aqui nos comentários pra eu saber, porque aí eu tento aqui também, beleza? E para a parte da modelagem, você tem duas técnicas para fazer, na verdade 3, mas eu vou começar falando sobre a técnica mais barata, que seriam para pessoas que vai fazer uma vez só e não vai fazer mais. Para mim, que vou fazer várias vezes, então eu preciso de um molde específico. O molde que vocês podem estar utilizando aí é aquelas máscaras que você encontra em festa de fantasia, para ela ficar com o formato do seu rosto e ela tá meia durinha e você poder modelar ela por cima. Outra forma de fazer, que é a forma que eu faço, é usando a Face Cast. O que seria a Face Cast? Essa Face Cast é uma cópia de gesso do seu próprio rosto, que eu já ensinei aqui no canal a fazer, é muito barato. Você só vai precisar utilizar tala gessada, e você encontra em qualquer loja, farmácia, é bem baratinha, R$6. E gesso. Tá? O gesso também você compra aí por 1 quilo, é R$5, é muito barato. Com R$10 você consegue fazer a sua própria Face Cast. Só que aí apareceu bastante comprador, gente, então eu tive que fazer a cópia negativa dela, que seria o quê? Eu modelei com plastilina o formato do rosto do Ghost, tá? E depois eu tirei uma cópia gessada, tá? Então ficou aquela forma negativa. Então eu posso tanto fazer na minha Face Cast como nessa cópia gessada, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, para a parte da massa, eu vou separar 2 potinhos. Um eu vou estar utilizando só com látex puro. E no outro eu vou estar utilizando o látex misturado com a farinha de trigo. Sim, aquela farinha que a gente utiliza para fazer bolo, farinha de trigo caseira mesmo. Então a gente vai fazer uma mistura de látex com farinha de trigo. E qual seria a medida? Não existe uma medida, tá? Porque normalmente os látex, uns vêm mais grosso, outros vêm mais ralos. Eu coloco látex no potinho, coloca um pouquinho de farinha de trigo. Nisso que você coloca a farinha de trigo, você mexe, até ele encorpar com o látex. Se você vê que ele tá muito ralo, muito aguado, coloca mais farinha de trigo, mas vai colocando de pouquinho, porque senão ele pode empelotar e aí você não consegue fazer nada com esse látex empelotado. E o ponto exato é quando ele não cair mais da espátula ou da colher que você estiver mexendo. E aqui é aulão, hein, gente? É aulão completo, então eu já mereço o like e a inscrição de vocês aqui no canal pra poder me ajudar, tá? Eu vou começar com a parte da cópia negativa. Então, com a massa já feita, eu vou colocar de pouquinho na minha cópia negativa. Vou colocando com o dedo ou com a espátula mesmo e depois vou alisando com o próprio dedo. Só que, para poder alisar, como que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando aquele outro potinho que eu coloquei o látex puro. Vou molhar meu dedo no látex e ir alisando a massa. Porque o dedo não pode estar seco, porque senão a massa começa a grudar nele e você não vai conseguir modelar. Fazendo tudo isso, eu coloco a forma para secar de um dia para o outro, mais ou menos. E agora eu vou mostrar a técnica que eu mostrei nos outros vídeos, que foi onde deu mais visualização, que é a técnica da Face Cast, tá? Nessa Face Cast, eu fiz um desenho mais ou menos de como ficaria a máscara, tá? Só para eu me basear. Eu sempre faço desenhos e contornos para não ter nenhum tipo de erro. Vim colocando a massa por cima e alisando. Na parte dos olhos e na parte do nariz, eu deixei uma elevação. Vocês vão ver aí na massa que ela tá um pouquinho mais alta. Nas bordas, onde vai terminando a máscara, eu vou afinando, tá? Deixo o mais fininho possível. Aí na parte dos dentes, eu venho colocando mais massa em cima do desenho, mais ou menos na altura do lábio superior. E venho alisando. Na parte do dente, eu sempre deixo uma altura mais elevada. Depois é só você ir alisando a lateral. Então, na hora de fazer o contorno dos dentes, fazer os risquinhos, você pode pegar uma faquinha, um garfo ou uma agulha mesmo e vir fazendo o detalhe do dente. Se errou,
já pega o dedo e passa no látex na mesma hora, alisa e faz de novo, até ficar da mesma forma, até ficar no formato que você quer. E lembrando que os dentes têm que ficar iguais, tá? Não dá pra ficar um dente maior que o outro. Às vezes um acaba ficando um pouquinho maior, um pouquinho mais largo, mas não pode deixar isso em todos os dentes. A maioria tem que estar igual, tem que estar similar. Bem feito tudo isso, a gente vai colocar nossa máscara para secar de um dia para o outro. Eu sempre dou esse intervalo de 24 horas para secar. Você vai perceber que ela tá seca quando ela estiver amarela. Então você vai ver que o látex ele começa a amarelar. Muita gente pergunta se já pode misturar na massa, na própria massa, misturar tinta. Super pode, tá? Dá muito certo. Eu prefiro pintar depois, porque aí eu tenho um controle. Porque por mais que você coloque tinta na massa, o látex ele vai dar uma amarelada, então não vai ficar aquela coloração que você quer. E para tirar a nossa máscara da forma, eu vou estar utilizando pó ou talco. O talco ajuda a máscara a sair com mais facilidade, ficar mais lisinho, e também ajuda a ele não grudar, porque o látex ele gruda com outro látex. Então se você não passar o talco e tirar essa máscara daí, ela vai grudar uma parte na outra, e aí pode ser que você perca essa máscara. E aí eu começo retirando as beiradas, então eu retiro um pouquinho, passo o talco, retiro mais um pouquinho, vou passando o talco, tá? Reaproveito todo esse talco aí pra passar na máscara inteira, até ela sair por completo, tá? Retiro uma e depois vou retirando a outra também. Você vai ver que ela tá cheia de rebarba. Essas rebarbas vocês vão retirar com a tesoura, com muito cuidado pra poder não rasgar a máscara, tá? Só que a máscara que eu faço, ela é bem grossa, então é bem difícil rasgar, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, tá? Pra parte da pintura, eu sempre utilizo a tinta Acrylex, que é a tinta de tecido. Você pode passá-la pura na sua máscara, quanto você pode misturar um pouquinho com o próprio látex. Porém, quando você for passar, quando tiver já o látex junto, sempre passa com uma esponjinha e nunca com um pincel, porque senão você vai perder esse pincel. Porque o látex ele vai emborrachar os fios do pincel e aí não dá mais para você reutilizar. Vai passar pelo menos 2 camadas de tinta branca. Passa em tudo, pode deixar ela bem branquinha mesmo. E espera secar, normalmente demora uns 40 minutos, 1 hora para poder secar. E aí eu venho fazendo a parte das faixas do rosto, da parte do olho, né? Que ele tem duas listras brancas. Na verdade não é listra branca, na verdade é as listras que ficaram limpas, porque o restante da máscara a gente vai fazer pequenas sujidades. Para poder fazer essas riscas, eu venho com uma fita. Pode ser um pedaço de papel também, só que ele tem que ficar bem grudadinho em cima da máscara para não sujar a parte de baixo. Fixo ela em cima da máscara e aí eu venho com uma esponjinha seca e passo ou num pó ou em algum pigmento mais escuro. Tem gente que usa até carvão, gente, não tem problema. O importante é dar uma sujidade nessa máscara, não importa com o que você vai pintar. E aí nessa parte não tem segredo, é só você vir com uma esponjinha, ou com um pincel, ou com uma escova de dente, ou com um pedaço de tecido mesmo, e dando batidinhas e deixando na cor que você mais desejar. Então tem gente que deixa ela bem mais escura, e tem gente que deixa ela um pouco mais clara. Você vem retirando esses pedaços de fita ou durex, e aí você faz os contornos, né? Você vem com os detalhes. A máscara do Ghost, ela é costurada no tecido. Só que a minha eu não costuro, vou grudar ela no tecido. E aonde fica aqueles pontos da costura, eu só vou pintar de preto. Por falar em tecido, eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas balaclava. Né? A balaclava é aquela touca, pra quem não sabe, é igual aquelas toucas de motoqueiro que eles colocam por baixo do capacete. Essas toucas vocês acham facilmente, tanto na Shopee, quanto no AliExpress, quanto no Mercado Livre, e elas são baratinhas, elas não são caras não, tá? Tá em torno de R$6 até uns R$20 você encontra essas toucas. Eu até cheguei a comprar uma balaclava pela internet, só que eu não curti muito por causa do tamanho do recorte do olho, porque ela é muito grande, porque ela é própria pra moto, né? Ela é própria pra poder colocar no capacete. E aí eu não gostei muito que ficou feia, se bem que eu comprei das mais baratinhas, né? Pode ser que outras tenha o formato melhor, mas essa que eu comprei eu não gostei, então eu preferi fazer a minha própria. E venho pra parte de colar a máscara em cima do tecido, tá? Eu vou colar ela com cola quente. Caso eu tô utilizando essa cabeça falsa, que eu sempre uso pra
qualquer outro tipo de trabalho e me facilita bastante. Mas se você não tem um manequim desse, você faz dessa forma que eu falei, colocando um papelão por baixo, porque se você não colar o papelão por baixo, na hora que você estiver colando a máscara, a parte do tecido de trás, ela pode colar com a parte do tecido da frente, então você tem que ter muito cuidado, tá? Eu sempre começo colando pela parte da testa, e aí eu vou descendo para ao redor dos olhos e a parte da boca. Então, e as laterais eu sempre deixo por último. Então, eu colo tudo, essa parte primeiro, toda a parte central. E aí, depois que tá colada, eu venho dobrando a parte das laterais e passando cola quente de novo. Não tem problema se ficar alguma rebarba do tecido em volta dos olhos, porque você pode recortar depois, tá? E muito cuidado pra cola quente, ela não extravasar da máscara pra fora do tecido, porque ela fica manchada, tá? Feito tudo isso, a gente vai vir com a parte da pintura. Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Eu sempre começo pela parte de cima. Tem que acompanhar a mesma tira da máscara, da parte da frente. E que a tinta, ela tá muito fraca, espera uns 10 minutinhos e passa uma outra mão. E aí, espera mais ou menos de 1h30 a 2 horas para ela poder secar totalmente. Toma muito cuidado na hora de pintar, porque essa tinta, ela pode vazar para a parte de trás da máscara. Então, dependendo do tecido, se ele for muito fininho, ela vai transpassar da parte da frente e vai acabar pintando a parte de trás também. Então, sempre coloca alguma coisa por baixo para ela não passar para o outro lado. Parte de cima seca, eu venho para a parte de baixo, a parte dos risquinhos, que para mim é a parte mais trabalhosa. Porque tem que ficar bem certinha as riscas, ela não pode ficar torta. As primeiras vezes eu tentei fazer com uma régua, só que aí na hora que eu tirava a régua, ele acabava manchando do lado, porque aí você tem que esperar secar para tirar a régua, só que eu não esperava. Então, eu tento fazer na mão mesmo. Então, eu coloco o tecido esticado. Nesse passo, eu não utilizo a cabeça falsa, eu utilizo apenas o papelão embaixo para não poder vazar na parte de trás. E deixar ele mais retinho possível. Tá fazendo os riscos, a gente tende a jogar o pincel pro lado e os riscos vai ficar torto. E aí a gente vai tentar arrumar o risco do lado e vai ficar mais torto ainda. Então presta muita atenção nessa parte, essa é a parte mais trabalhosa, essa é a parte mais chatinha dessa máscara. De todas as coisas que eu fiz nessa máscara, a parte mais chata é esse risco aí. E sabe o que não dá trabalho? Apertar o botão do like. Então aperta o botão do like aí pra poder ajudar. Gente, feito todas essas partes do risco, você vai esperar secar. Depois que esperou secar, ela tá linda, pronta para você poder fazer o seu cosplay, para você poder jogar ou poder fazer qualquer outra coisa. Lembrando que se você fizer essa máscara, faz ela e me marca lá no Instagram para eu poder repostar. Todo mundo que comprou minhas máscaras, eu tô repostando lá no meu Instagram. Se você não conhece meu Instagram, é @j.mundomakeup, tá? Então eu tanto faço essas máscaras e ensino vocês aqui no YouTube, quanto também vendo elas. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários também. E já aproveita e deixa aí nos comentários se você gostou dessa técnica que eu utilizei para fazer a máscara do Ghost, ou se você sabe de alguma outra técnica para poder fazer que não seja a impressora 3D, porque na impressora 3D eu já conheço a técnica. Só que eu não tenho impressora 3D, então tudo que eu faço tem que ser na mão. Me despedindo de vocês, espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Bye!